Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo esteja sobre nós nessa manhã. Como é meu último tempo aqui com vocês de fala pública, quero começar falando sobre a minha felicidade de estar aqui, de ter recebido esse convite do Aldair e da alegria de ter participado desses dias aqui, de conhecê-los, conhecer a igreja, fazer novas amizades, novos contatos, conhecer ali o Muniz pessoalmente. Que bênção poder ver essa igreja que caminha junto, que está unida, que passa, inclusive, por momentos difíceis em união. Isso foi muito bom para a minha vida, né? Creio que Deus me trouxe e Deus tem falado comigo nesses dias também. Descobri que o TEL Cidade tem muito aluno. Acho que umas 9.000 pessoas falaram comigo aqui hoje, assim: pastor, sou seu aluno. Pastor, sou seu aluno. Pastor, sou seu aluno. Rapaz, o curso está bem. Tem aluno demais. Então, continuem estudando teologia. Se você não é aluno, seja aluno da tua cidade aí, né? E fiquei muito feliz com a recepção. Vocês me motivaram a gravar aí mais aulas, né? Eu acho que o Aldair ficou, vai lá nele, diz que tu é aluno, diz que... Vamos ver, né, se vai dar certo. Muito bem, irmãos. Obrigado demais mesmo. É uma igreja muito amável, né? Fico feliz em ver isso. Vamos para o momento, então, de palavra. Peço que você abra, né, a Escritura em João, capítulo 17. E deixe esse capítulo aberto aí na sua Bíblia, tá bom? Nós vamos ler os versos 20 ao 23. Então, João 17, verso 20 ao 23. Vamos lá, vamos fazer essa leitura da Palavra de Deus e eu vou me concentrar nesse texto. Hoje eu tenho uma pregação expositiva aqui de almanaque, aquela texto por texto, quase palavra por palavra, verso por verso, para a gente caminhar nessa exposição hoje. João 17, 20 ao 23, palavra de Jesus que diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado a eles como tens amado a mim. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa manhã nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. E diante do Deus dessa palavra, nós rogamos que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor se revele a nós aqui por meio da pregação, que haja poder da parte do Teu Espírito, que haja transformação em nós, Senhor, e que nós possamos, por meio do agir do Espírito Santo, absorver essas verdades para as nossas vidas, a ponto de vivê-las com amor, Senhor, com intensidade, buscando, Senhor, nos conformarmos a esse padrão que Jesus deixou nas Escrituras para nós. Então fala conosco, Senhor, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, que nós possamos continuar nesse espírito de adoração por meio da pregação da Tua Palavra. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos ter uma visão mais profunda sobre unidade da igreja. Por vezes nós podemos cair numa visão mais secular, mais rasa, de entender o que é comunhão, o que é viver a unidade da vida da igreja. E eu creio que olhar para o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é o melhor que nós podemos fazer para entender a unidade da igreja. É olhar para a unidade do Pai, do Filho e do Espírito e trazer essa realidade, em alguma medida possível, para os nossos relacionamentos humanos, enquanto irmãos em Cristo, enquanto família de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, nessa manhã, nesse texto. Nós vamos olhar para a Trindade, nós vamos olhar para essa oração de Jesus e ver o desejo que Ele tem para o seu povo.
E a unidade aqui que nós vamos entender é essa unidade trinitária que se revela como padrão para a unidade da igreja. Nós vamos ver ao longo do Evangelho de João que João falou muito sobre isso, como é a relação do pai com o filho, do pai com o filho, do filho com o pai, e como essa relação, nós entendemos, é mediada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma visão agostiniana interessante, que eu sigo, e que eu acho linda. Agostinho fala que na Trindade, nas suas analogias que ele faz comparando com o amor, existe aquele que ama e existe o amado, e existe o elo perfeito de amor que seria o Espírito Santo. E nós percebemos isso quando nós lemos Efésios capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação ao que foram chamados. Que maneira digna é essa? Que vocação é essa? Paulo continua: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está dizendo a essa igreja: vocês foram chamados para uma vocação, vivam essa vocação de maneira digna. Que vocação é essa? Viver em unidade, suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor. E ele chama essa unidade de unidade do Espírito. E Agostinho cria nisso, assim como o Espírito é o vínculo da unidade da igreja, ele também é o vínculo da unidade da Trindade. E a Trindade é trabalhada nesse texto de Efésios. Qual é o motivo de Paulo estar falando que a igreja precisa viver essa unidade plena? É porque ele diz o seguinte no verso 4: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, Pai de todos. Deus Trino sendo, aqui olha, vocês têm um Espírito, um Senhor que é Jesus, um Deus e Pai de todos que é sobre todos. Quando vocês olham, para vocês têm um único Deus, revelado na Trindade, portanto devem ser um povo só, unido no vínculo do Espírito Santo. Então nós temos na Trindade um padrão belíssimo, profundo, forte, arrebatador, glorioso de unidade para nós vivermos. E nós precisamos viver essa unidade trinitária. Vamos entrar então nesse texto, verso a verso, e trabalhar verdades aqui que Jesus orou sobre nós. No verso 20, você encontra uma das coisas mais lindas das Escrituras. Vamos ler juntos? Verso 20 diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Por vezes nós podemos passar por esse capítulo sem imaginar o que está acontecendo e sem perceber a grandeza do que está acontecendo nesse texto. Em primeiro lugar, o mais óbvio, Jesus está orando pelos crentes daquela época e Jesus está orando pelos crentes de todas as épocas. Ele está dizendo: eu estou rogando, eu estou orando, não por esse somente agora, mas por todos os que ainda vão crer em Ti por meio da palavra de Deus. Obrigado, irmão. Jesus orou por seus discípulos vivos naquele tempo, mas Jesus orou por mim, Jesus orou por você, Jesus orou por nós, Jesus orou por aqueles que ainda vão crer. Jesus orou por todo o seu povo. E Jesus é Deus, meus irmãos. Jesus é Deus. Deus orou por você. Já pensou nisso? O capítulo 17 é uma oração intratrinitária. Deus fala com Deus. Deus conversa com Deus. E quando você pensa assim, o que Deus conversa com Ele mesmo? O que o ser mais supremo do universo, o ser maior do universo, mais perfeito, cheio de glória, o que Ele fala com Ele mesmo? Ele fala sobre você. Ele fala sobre nós. O que está na oração de Deus? O que está na oração de Jesus? Nós estamos. Nós estamos. Esse é o amor de Deus. Deus orou a Deus por nós. Isso é maravilhoso. Isso deve consolar os nossos corações. Talvez você chegue nessa manhã na igreja precisando de uma oração, precisando de um ombro amigo, algo aconteceu, você tem algo para compartilhar.
você passou por alguma coisa. E eu espero que a igreja possa orar por você, que alguém possa orar por você, mas nós só oramos uns pelos outros porque um dia Jesus Cristo orou por nós. E mesmo que não haja, no momento que você, por exemplo, está em casa sozinho ou passando por algo, eu queria que alguém orasse por mim, mas agora não dá, não tem ninguém aqui. Lembre que Jesus orou por você um dia. E que a palavra de Deus diz que, ressurreto, Ele está à direita do Pai, de onde intercede por nós. Ele não orou só nessa vez, Ele continua orando, Ele continua intercedendo. Deus intercede pelo seu povo. Nós temos aqui algo exemplar do Jesus encarnado, enquanto aqui andava entre nós, orou por nós. Essa é uma grande alegria em momentos de tristeza, em momentos de luta, ou em momentos de alegria também. Deus está orando por mim, intercedendo, e Ele fez isso em João 17. Próxima pergunta, então, é: o que Ele ora por nós? Qual é o conteúdo da oração? Porque Deus orou a Deus por nós e eu quero saber. São palavras importantíssimas, porque Jesus está aqui lançando sobre o Pai os desejos dEle para a vida da igreja, aquilo que Ele quer que a igreja viva. Isso é da mais alta importância para mim, para você, para a igreja. Se Jesus orou ao Pai e pediu algo, é porque esse algo é muito importante. Você não está entendendo, não sou eu que estou orando e pedindo algo. Não é o Aldair, não é pastor, não é um grande líder da igreja, não é um pastor famoso, não é um mero homem de Deus, não é um missionário. Se essas orações são importantes, como todas são, todas as orações dignas são importantes, quanto mais a de Jesus. Ele tem um desejo para a igreja, Ele tem uma vontade para a igreja que é tão grande que Ele lança sobre Deus o Pai em pedido intertrinitário. No verso 21 nós entendemos que oração é essa: para que todos sejam um. É o pedido de Jesus. Quando você pensar então que Deus orou a Deus pela igreja, Deus orou a Deus pela igreja por unidade da igreja. Isso deve nos levar ao raciocínio lógico que a unidade da igreja é da mais alta importância para Jesus Cristo e para o Deus Trino. Ele orou por isso e nós devemos viver essa unidade. É o desejo do coração de Jesus. Deus orou a Deus pela nossa unidade. Nós devemos ser um. Devemos ter uma grande comunhão a ponto de dizermos que somos um. Qual é o motivo de nós vivermos em comunhão, irmãos? Qual é o motivo da igreja se reunir como uma família de irmãos? O motivo mais básico, que ao mesmo tempo é o mais elevado, é a resposta simples que a Bíblia tem dado aqui: é da vontade de Deus, e ponto. É da vontade de Deus que a igreja seja uma. Só que Deus é maravilhoso. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Além de ser vontade de Deus, é fonte de bênçãos inesgotáveis na nossa vida. É fonte de amor de Deus, do cuidado de Deus. Não existe cristianismo vivo, como nós temos tratado nos dias anteriores, sem a unidade da igreja, o corpo da igreja, a família da igreja. Deus sabe disso. Por isso nós vivemos em unidade, por isso Jesus ora ao Pai sobre unidade. Deus orou por essa unidade. E é interessante demais que na própria oração, Jesus estabelece qual é o padrão da unidade. Ele ora e ele diz algo ao Pai, mais ou menos assim, vou parafrasear aqui: Senhor Deus, Pai, meu desejo não é por qualquer unidade. Meu desejo não é por qualquer tipo de amizade, de relação. Não. Eu quero que eles tenham uma relação parecida com a que nós temos. Eu quero que eles desfrutem de algo que nós desfrutamos enquanto Trindade. Eu quero que eles possam ter essa profundidade, esse amor, essa unidade que nós temos na eternidade. É uma oração, irmãos, ousada demais. É uma oração profunda demais. Não é uma mera, a gente falou de futebol aqui, né? Não é uma mera relação de somos torcedores do mesmo time. Vamos juntos para o estádio.
Somos amigos de faculdade, amigos de bairro, a gente come junto, a gente assiste alguma coisa junto. É muito mais do que isso. A gente até se ajuda aqui e ali, muito mais do que isso. Jesus está orando e dizendo ao Pai, eu quero que eles tenham uma unidade igual à nossa. E claro que Jesus sabe que a gente não pode ter uma unidade 100% igual à da Trindade, mas é o padrão e nós queremos alcançar aquilo que pode ser alcançado enquanto seres humanos. Essa é a ideia. Então ele diz aqui no verso 21, continuação do verso 21, que também eles sejam um em nós. E no verso 23 ele diz assim, eu neles, tu em mim. Isso que é muito importante de você entender. Verso 21, que também eles sejam um em nós. Eu neles e tu em mim. Aqui Jesus apresenta qual é a cola que une as pessoas na igreja. Qual é o vínculo? O que é que nos faz um? Torcedores de futebol estão em algum tipo de unidade porque torcem para o mesmo time. Algumas pessoas estão em amizade e unidade porque cursam o mesmo curso na faculdade, porque trabalham na mesma empresa, no mesmo setor, porque são da mesma família, da mesma casa, porque têm interesses em comum. Tem a galera que se reúne em torno do Senhor dos Anéis, de Star Wars, de algum filme, de alguma coisa que dá uma identidade assim de grupo. A igreja também tem isso. Há algo que nos vincula. Há algo que nos dá essa unidade, que nos faz um. Que algo é esse? O próprio Deus. O próprio Deus é esse elo. É bonito quando Jesus diz assim, que eles sejam um em nós. Há uma teologia chamada união com Cristo, ou união com a Trindade. Paulo falou muito sobre isso, principalmente na carta de Efésios. O tempo todo ele está falando, nós somos um, ou nós estamos em Cristo. Em Cristo nós somos isso, em Cristo isso, nós em Cristo. Nós fomos unidos à vida trinitária quando fomos salvos. Há essa relação misteriosa, sobrenatural, mística, como alguns dizem. Nós estamos unidos a Jesus, e unidos a Jesus, unidos ao Pai, unidos ao Espírito Santo. Todos nós estamos unidos a Deus. E se estamos unidos a Deus, estamos unidos uns aos outros. Que também eles sejam um em nós. É na Trindade que nós somos uma unidade. O texto do verso 23 diz assim, eu neles, ou seja, eu estou neles, eu estou unido a eles, e tu, Pai, está em mim, unido em mim. Então eles, ao se unirem comigo, se unem ao Pai também. Essa é a ideia de Jesus. Ele é esse mediador. Se estamos unidos a Ele na sua morte, na sua ressurreição, na sua humanidade, na sua divindade, estamos unidos ao Pai e ao Espírito Santo. E se estamos unidos ao Pai e ao Espírito Santo, estamos unidos uns aos outros. É por isso que eu digo, irmãos, que é impossível estar unido a Deus e não estar unido ao povo de Deus. É impossível. É totalmente contraditório. Você já viu aquele crente que a boca dele é assim, o povo chato é crente. Eu não suporto crente. Tem uns que dizem, eu prefiro os meus amigos do mundo do que os crentes. Você não conhece a Deus, meu irmão. Não conhece, você tem um problema gravíssimo de união com a Trindade. Jesus orou pelos crentes. Jesus orou para que os crentes estejam unidos a eles, para estarem unidos aos outros. Aquele cara chato da igreja, Jesus orou por ele. Toda igreja tem um cara chato, gente. Toda igreja tem um irmão que você olha assim, mas ó, abençoado ali, o cara é difícil. E sabe de uma coisa? Tenha certeza, você é o crente chato de alguém. É sério. Você tem o seu crente chato e você é o crente chato de alguém. Mas o texto diz de Efésios, suportem uns aos outros. Suportem uns aos outros no vínculo da paz e do amor. O crente chato, o cara que você vai muito com a cara dele, o cara que às vezes te exortou e você não gostou, o cara que passou ali na porta e não te deu bom dia. Ele está unido a Deus. Ele está unido ao povo de Deus. Você é um com Ele. É impossível o crente genuíno viver afastado
da igreja, porque ele está ligado a Deus e ligado à igreja de maneira sobrenatural, irmãos. É sobrenatural. Que elo seria mais forte do que o próprio Deus? Não existe. Então nós precisamos pensar sobre isso. Se você está unido à Trindade, se você se deleita e está unido à Trindade, se você bate no peito e diz, sou um com Jesus, sou um com o Pai, sou um com o Espírito, você deve bater no peito e dizer, sou um com o povo de Deus. Somos uma família. Jesus orou por isso, e eu quero ser resposta de oração do próprio Deus. Quero viver isso. Então, ame a igreja, irmãos. Ame a igreja. Se você ama a Deus, ame a igreja de Jesus. Ame a igreja de Jesus mesmo com as suas dificuldades. Ame a igreja de Jesus mesmo com as dificuldades daqueles que estão próximos de você. Sempre quando eu falo isso, eu lembro de Paulo, escrevendo aos Coríntios. Irmãos, que igreja problemática era a igreja lá em Corinto. Era a igreja que talvez eu dissesse, vá para lá não, ou saia de lá. Mas o amor de Paulo por essa igreja é tremendo. Essa igreja é uma igreja cheia de gente arrogante espiritualmente. Tem um grupo lá chamado dos espirituais que se acham mais do que os outros. Essa arrogância e essa divisão de grupos, né? A galera aqui é a galera de Apolo, a galera aqui é a galera de Pedro, ali é a galera de Paulo. Eles se dividiam porque eles achavam que ser de um ou de outro era marca de espiritualidade. Não, Pedro é maior do que Paulo, eu sou de Pedro, então eu sou maior que tu aí que é de Paulo. Não, eu sou de Apolo, Apolo que é o cara. Igreja arrogante, igreja dividida, igreja que Paulo fala que tinha um caso gravíssimo de imoralidade sexual, que todo mundo fechava os olhos, fingia que não existia. Igreja da galera comendo comida sacrificada aos ídolos sem se importar com os outros. Igreja em que o mais rico não esperava para ceiar com os mais pobres, a galera comia logo, não sobrava, às vezes, as comida para quem chegava atrasado, ou porque não tinha muita condição. Igreja difícil, irmãos. Igreja difícil. Mas leia a carta de Corinto. Paulo fala assim, eu amo vocês. Vocês são povo de Deus. Estou pedindo para que outras igrejas orem por vocês. É lindo o amor de Paulo por Corinto. Paulo ama a igreja. Aquela igreja não tem jeito. Paulo foi um exemplo disso. Então nós devemos amar o corpo de Cristo. É claro que tem igrejas que precisam de muito conserto, né? de muito trabalho de Deus. Mas onde tem crentes de verdade, onde tem igrejas verdadeiras, igrejas saudáveis, mesmo com suas dificuldades, ali está o povo de Deus que precisa ser amado. O verso 22 diz assim, deles a glória que a mim me deste para que sejam um. Existe uma glória especial que Deus deu a Jesus e Jesus dá à igreja para que ela possa ser uma. Que glória é essa, irmãos? Quando você faz uma teologia bíblica de João, do Evangelho de João, João, por vezes, relaciona glória com revelação de Deus. Por exemplo, João capítulo 1, verso 14, e esses primeiros versículos, essa abertura, o prólogo de João, é uma mini teologia de tudo que ele vai apresentar no resto do seu Evangelho. Em João 1,14, diz assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa glória para João é algo que nós vemos. Esse Deus encarnado, ele traz dessa glória do Pai dada a ele, para que ele dê a nós revelação de Deus, revelação de algo de Deus. Nós vimos a glória do Pai nele, nós vimos a glória dele. Jesus faz esse uso dessas duas palavras, revelação e glória, glória e revelação. Então eu creio que essa glória que João está dizendo aqui é essa. Olha, há revelação gloriosa da parte de Deus para nós, por meio de Jesus, para que nós possamos ser um. Em Jesus, Deus revelou muitas coisas, revelou o seu caráter, revelou a sua verdade, revelou a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça, revelou o modo de vida, a sua santidade, revelou o poder do Evangelho. Essas coisas são glória de Deus para nós, descortinadas na pessoa de Jesus, um exemplo vivo, encarnado, humano, de como nós vivemos. Nós temos essa revelação para sermos um. Nós olhamos para a pessoa de Jesus e dizemos, quero ser como Jesus, quero entender a vida como Jesus, para ser um com o meu irmão, para ser um com a minha igreja.
Essa revelação hoje é trabalhada pelo Espírito das nossas vidas por meio da palavra de Deus. Da palavra que dá testemunho de Jesus, que aponta para Jesus. Nós temos nessa revelação hoje aquilo que nós precisamos para sermos igreja, para vivermos esse amor, para vivermos essa união perfeita. Nós então temos um manual de como vivermos. A pessoa de Jesus e a palavra de Deus que aponta para Jesus. É nessa palavra que nós encontramos as diretrizes para vivermos em unidade. Não existe unidade sem a palavra de Deus. Não existe unidade sem seguirmos as verdades de Deus. Não existe. Por isso que a unidade é em Jesus, é em Deus. Se eu quero viver uma unidade diferente das coisas que Deus aprova, diferente das coisas que Deus deseja, diferente do caráter de Deus, e não tem unidade, está ligado a Deus, está ligado à vontade de Deus, à revelação de Deus em Jesus Cristo. Vá anotando essas coisas, vá caminhando aí nos versos a verso. Mais um ponto aqui, ponto central de hoje. A Trindade é o padrão da unidade. Verso 21, volte um pouquinho, o texto diz, Jesus orando, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Verso 22 diz, eu lhe dei essa glória, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então a oração de Jesus é essa, vou dizer novamente para você, ele não quer qualquer tipo de unidade, mas ele ora ao Pai dizendo, essa unidade que nós temos, essa gloriosa unidade que nós temos, é o que eu desejo para eles. Que eles sejam um, como nós somos um. Pai, Filho e Espírito Santo vivem uma comunhão tão perfeita, irmãos, tão perfeita, eterna, de perfeito amor, cumplicidade, que eles são um em si. Eles são um em essência, eu quero ensinar isso para vocês. Eles são um como Deus, eles são um Deus só, uma única substância divina, mas há um outro elemento dessa unidade, eles são um em unidade, eles são um por comunhão perfeita e plena. Eles são um porque eles habitam plenamente um no outro. Onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito Santo. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Eles são um também nesse sentido. Alguns teólogos mais antigos dos primeiros séculos deram uma palavra para isso, que eu acho linda, pericorese. Pericorese é essa habitação mútua entre as pessoas da Trindade. Onde um está, o outro está. Quando um fala, o outro também fala. Quando um age, mesmo que tenha uma proeminência, onde nós percebemos a ação dele, o outro também age, eles são inseparáveis. Eles são um em substância divina, um em plena comunhão pericorética. Maravilhoso, irmãos, perceber isso. Veja comigo, por exemplo, o texto que fala em João 14, sobre a pergunta que Filipe faz a Jesus. Eu vou já voltar nesse texto, mas em João 14, verso 8, Filipe fala o seguinte, Senhor, mostre-nos o Pai, isso é o que nos basta. Queremos uma revelação de Deus, de Yahvé, queremos ver o Pai. Pedido digno, pedido de alguém que anseia ver a Deus mesmo, mas um pedido ainda com uma certa inocência, ignorância. Jesus responde para ele, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não me conhecem? Olha que resposta enigmática. Filipe poderia ter dito assim, não, Senhor, mas o Senhor não entendeu, eu não estou pedindo para ver o Senhor, estou vendo já, eu quero ver o Pai. Jesus diz, eu já estou aqui com você. Vocês não me conhecem ainda? Ele diz, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu me dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? É o que ele diz no capítulo 1. Por isso que João estabelece a teologia no prólogo. Nós vimos o unigênito do Pai. Ele se revelou a nós porque está no seio do Pai. Ele conhece tanto o Pai. Ele tem tanta intimidade com o Pai. Ele é tão um com o Pai que conhecer a Jesus é conhecer o Pai. A gente fala muito isso de casamento, né? Paz, aquele casal ele é tão unido que você conhece o marido, você já conhece um pouco da esposa. E nós quando casamos, irmãos, nós absorvemos muitas coisas mesmo. Né? Eu era uma pessoa e eu começo a absorver os traços da minha esposa.
a ter os gostos culinários que ela tem e vice-versa, a ter alguns gostos de filme que ela tem e vice-versa, gosto de outras coisas, modo de pensar, modo de agir, modo de falar. A gente vai se parecendo mais com as pessoas que a gente se relaciona. O pai e o filho são a expressão máxima disso. Eles são tão um, vivem tanta comunhão, são o mesmo Deus que conhecer a um é exatamente conhecer o outro. Pericoreses. Por isso que conhecer a Jesus é conhecer o Pai e o Filho. Alguém me perguntou ontem aqui, assim, nós vamos ver, pastor, eu li no seu livro que nós não vamos ver a Deus no céu, Deus o Pai. Eu falei, é verdade, meu, Deus é invisível, Deus é Espírito. Então a gente não vai satisfazer a nossa vontade de ver com os olhos, nós vamos ver Jesus. E quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. E eu disse mais para ele, irmão, o único sentido que existe não é o de ver. Lembre-se que Jesus disse a Tomé, ele tocou e viu, mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Nós vamos ser preenchidos pelo Pai para além do que os olhos podem ver. Mas mesmo assim nós vamos ver Jesus. Quem vê Jesus vê o Espírito Santo e vê o Pai também. Assim eu creio, tá? Você vai ver Deus? Claro. Nós vamos ver Jesus. E nós vamos sentir Deus de uma maneira poderosa, para além do que os olhos podem ver. No Espírito e em Deus o Pai. Então eles são tão um, que estar com um é estar com o outro. Logicamente nós não vivemos essa unidade, irmãos. Não é possível viver essa plena unidade da Trindade. Nós somos seres humanos. Não há uma pericorese plena aqui entre nós. Mas há como chegar perto e se aproximar. Há como se aproximar disso. Mas me deixe aqui fazer uma aplicação mais prática para as nossas vidas nesse primeiro ponto. João capítulo 10, verso 31, é outro lugar da teologia de João, onde nós vemos ele dizer, por meio das palavras de Jesus, que ele e o Pai são um, né? Jesus e o Pai são um. O texto diz o seguinte, a partir do verso 28, eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que os deu, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O calvinista ama esse texto aqui, gente. Jesus está dizendo, não tem como tirar o crente da mão de Deus. Não tem. Sabe por quê? Porque eu e ele somos um. Se você está unido a mim, você está unido a Deus, o Pai, e da mão do Pai, ninguém tira os seus, ninguém tira os meus. Eles me foram dados. E a gente não perde aqueles que nos foram dados, porque nós somos um. Coisa maravilhosa. Jesus e o Pai são um. Mas é uma verdade aqui trinitária que nós precisamos entender para a igreja. Jesus e o Pai são um, mas eles são distintos uns dos outros. Nós temos na Trindade um único Deus, três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós não afirmarmos isso, e como a Bíblia aponta para essa verdade, nós nos tornaríamos modalistas. Uma heresia que acha que Deus é um só e que se manifesta de modos diferentes de acordo com a necessidade da época ou da atividade. Então Deus é um só e às vezes ele aparece como o Pai, aí às vezes ele se manifesta como o Filho ou se manifesta como o Espírito Santo. Não é essa a verdade bíblica. Nós temos três pessoas distintas umas das outras. É por isso que eu não gosto da ilustração da água, né, da analogia da água. O H2O, às vezes ele aparece da temperatura, das circunstâncias, como sólido, líquido ou gasoso. Deus não é assim, gente. Deus não é assim. Não são manifestações dependendo das circunstâncias. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E eles são distintos uns dos outros. Assim é o corpo de Cristo. Nós somos um. E somos chamados a uma união intensa. Mas nós somos diferentes uns dos outros. Nós não fomos chamados para ser todos iguais. Não fomos. Nos vestirmos todos iguais. Pensarmos das coisas banais da vida, ou secundárias da vida, de modo igual. Termos exatamente os mesmos gostos musicais, culturais. Não, nós somos diferentes. E aí está a beleza da igreja. Pessoas, às vezes, completamente diferentes, vivendo uma comunhão tão intensa, tão maravilhosa. E eu não estou falando só de igreja local, não. Eu estou falando das igrejas no geral. Há igrejas muito diferentes, irmãos. E se elas tiverem unidade da palavra, se elas estiverem dentro dos fundamentos bíblicos básicos da palavra de Deus, elas podem viver em unidade plena, mesmo sendo igrejas diferentes. Aqui está um batista, um mais carismático,
e um anglicano pregando. Coisa linda. Várias diferenças, irmãos, nós temos aqui, todas secundárias. Se for um culto na minha igreja diferente daqui, se for um culto na igreja do Munir, é diferente lá também. Temos essa unidade. Igrejas estão, várias denominações, enviando ajuda agora ao Rio Grande do Sul, numa unidade. Então nós somos diferentes. E aí está a beleza da unidade da igreja. Nós pensamos diferente às vezes em algumas coisas, nós divergimos em algumas coisas. O pessoal que usa cruz eu não uso. Tem um colarinho clerical ali no Muniz, não tem em mim. Simbologias diferentes. O mesmo Deus, a mesma Trindade, o mesmo Espírito, o mesmo vínculo, a mesma revelação, a mesma palavra. Então não ache que você precisa ser igual a todo mundo na igreja. A gente segue sim um corpo de verdades que é igual. A gente segue um padrão moral que deve ser igual para todos. Mas naquelas coisas secundárias, nós podemos divergir e somos diferentes para a glória de Deus. Então, como é, pastor, que nós vivemos a unidade da igreja? Como é que nós imitamos a unidade da Trindade? Como é que nós vivemos uma unidade pericorética, anote essa palavra, muito bonita. Como é que nós vivemos unidade pericorética na igreja, se o Senhor disse que a gente não consegue alcançar 100%, mas nós podemos nos aproximar? Fazendo uma teologia bíblica de João, ou seja, lendo o Evangelho de João e vendo como essa unidade do Pai e do Filho se manifesta, eu percebi que há duas características. Quando eles citam que são um, quando João trabalha essa ideia do Pai e do Filho em unidade, há duas características práticas que são citadas. Eu vou voltar a João 14, porque essas características que aparecem ao longo do Evangelho de João, elas são resumidas nesse diálogo de Jesus com Filipe. Vamos ler de novo, eu vou ler o resto do diálogo para você entender. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para alguns textos no Evangelho de João, eu percebo que na prática, Pai e Filho são um, e o que é dito disso é, eles são um, porque se conhecem plenamente e porque têm as mesmas obras. Você vai ver isso ao longo do Evangelho de João. Se você for ao prólogo de novo, verso 18, você encontra o texto lá dizendo que ninguém conhece como o Filho conhece a Deus. Ele está no seio do Pai, está no colo do Pai, ele tem uma intimidade que ele conhece plenamente, um conhece ao outro. É por isso, de novo, né? Conhecer um é conhecer o outro. E se você olhar para o Evangelho de João, várias vezes Jesus diz o seguinte: olha, eu só falo o que o Pai fala. Eu só digo o que o Pai manda eu falar. As minhas obras são as obras do Pai. Eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer. Como ele disse a Filipe, se você não consegue enxergar o sobrenatural que é eu estar no Pai, eu estar em mim, creia nisso, pelo menos porque nós estamos fazendo as mesmas obras, Filipe. Nós estamos com o mesmo propósito, a mesma missão, nós somos um em propósito, em ação. O meu desejo para com vocês é o desejo do Pai, o desejo do Pai para com vocês é o meu desejo. A missão do Pai é a minha missão. Eles são um em conhecimento mútuo, pericorese aqui, e eles são um em propósito, em ação. E assim deve ser a igreja. Comunhão da igreja, essa comunhão pericorética, trinitária, essa unidade trinitária da igreja, deve ser uma unidade de conhecimento mútuo profundo. Quantas vezes eu já ouvi gente como pastor, talvez os pastores aqui, líderes, possam identificar com isso, até você mesmo que não é. Quantas vezes as pessoas chegam para mim, às vezes por estarem feridas, às vezes por estarem cansadas, às vezes por não entenderem muito bem, dizem assim: pastor, tudo que eu quero na igreja é um lugarzinho para eu me sentar ali atrás, participar do culto, ir para a minha casa, e tá bom demais, pastor. Não quero me envolver muito. Não é igreja, irmãos, isso. Já falei para uma pessoa, procure uma palestra do TED, que não é igreja.
Você não está entendendo o que é a igreja. Já ouvi pessoas dizer assim, pastor, eu quero ser só mais um, eu quero estar no anonimato na igreja. Meu irmão, não existe anonimato na igreja. Não existe anonimato na igreja. Se você é um anônimo na igreja, a igreja está errando com você. Você está errando com a igreja. Não existe anonimato na igreja. Quem te conhece na igreja? Quem nos conhece? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. A unidade é uma unidade de conhecimento mútuo. O filho conhece muito do pai, conhece tudo do pai, o pai do filho. Quem é que nos conhece? Quem você conhece? Quem te conhece? Quem conhece a tua vida na igreja? Quem conhece os teus pecados? Quem conhece os teus sonhos? As tuas dificuldades? Quem conhece a tua família? Quem conhece os teus desejos para a igreja? Quem conhece as angústias do teu coração? E você conhece isso nos outros? Quem é o cara da igreja que te vê passando com um semblante diferente e sabe, tem algo errado com ele? Quem é? Você sabe falar disso com alguém? Você abre a sua vida para alguém? A igreja é isso, irmãos. Não tem anonimato na igreja. Não tem. Sabe, aquele desejo que a gente tem às vezes assim, não quero me meter na vida de ninguém, porque eu não gosto de ninguém metendo na minha vida. Então a igreja não é para você. Porque a igreja são pessoas se metendo nas nossas vidas. É isso, irmãos. São pessoas se metendo nas nossas vidas. Claro, com sabedoria, com bom senso, por meio da palavra, amor, misericórdia. Às vezes para exortar a santidade. São pessoas se metendo nas nossas vidas para nos conhecer. Quando você olha para a Trindade, você precisa esquecer essa ideia de anonimato, de estar à margem. Vou lá para sentar e escutar. Sabe por que mega igrejas lotam, estão cheias? Porque eles são paraísos do anonimato. Você senta numa multidão, ninguém te conhece, os pastores não te conhecem. Há uma cultura ali só de você ir assistir ao culto como quem assiste a um evento. Você não tem relação com ninguém, as igrejas estão lotadas por isso, pelo paraíso do anonimato. Não é vida de igreja, irmãos, não é vida de igreja. A vida de igreja é uma vida pautada pela vida trinitária. Precisamos dessa, falávamos isso aqui ontem, Aldair, Muniz, de como as pessoas às vezes não consideram isso. As pessoas vão se mudar de cidade, vão se mudar de país, não pensam, lá tem uma igreja que eu posso ser família com essa igreja, que as pessoas podem me conhecer, estar na minha casa, ser um comigo. Às vezes as pessoas não ligam para isso. Isso é parte vital da vida da igreja. Parte vital. Compartilhei de um caso recente na minha igreja, onde um irmão recebeu, ele é programador, trabalha de home office, e recebeu a oportunidade de ir morar no país da empresa dele, na Irlanda. Oportunidade muito boa. E ele decidiu de início ir. Começou a se planejar. E aí ele percebeu que ele não teria vida de igreja lá. E ele percebeu que a filha dele, mais ou menos da idade do meu filho, estaria sem igreja. Não teria o contexto familiar, de união, de unidade, e ele decidiu não ir. Perdeu o emprego por causa disso. Mas está feliz e satisfeito. Porque tem uma vida de comunhão com a igreja. Isso é muito importante. É importante também, irmãos, estarmos unidos nas mesmas obras, nos mesmos propósitos, numa mesma missão. Imagine, irmãos, se nós temos uma igreja dividida quanto aos propósitos da igreja. Sou batista, né? O batista ele é congregacional e ele gosta de uma assembleia. Né? A igreja se reúne para tomar as decisões da igreja. Né? Para pelo menos aprovar ou não as grandes decisões que os presbíteros e pastores estão tomando. O batista faz isso, né? Imagine uma assembleia, e aí o pastor chega, irmãos, nós vamos plantar uma igreja no interior aqui do Ceará, na cidade tal. Aí se levanta fulano, não pastor, tem que ser lá no meu interior. Aí o outro, não pastor, tem que ser no interior não, tem que ser na capital. E o outro se levanta, não, tem que ser em outro estado, tem que ser em outro país. Não, mas eu só quero se for ali no interior do sertão. Imagina a igreja dividida sobre a plantação das igrejas. Não chega num consenso comum, o que acontece? Não planta igreja nenhuma. Imagine uma igreja onde tudo que você vai fazer, os grupos estão lá divididos. Em propósitos diferentes, ideias diferentes, culturas diferentes. Não, o pastor tem que pregar sobre isso. Não, é sobre aquilo. O pastor tem que pregar assim. Não, é assado. A igreja tem que ser assim. A igreja tem que ter a parede branca. A igreja tem que ter a parede preta. Tem que ter a parede marrom. Toda dividida nos seus propósitos. A igreja não vai para frente. Não caminha. Não há unidade.
Somos uma igreja de pequenos grupos. Não, pequeno grupo não é uma ideia legal, não presta. O pequeno grupo tem que ser assim, não, o pequeno grupo tem que ser assado. A igreja precisa estar unida dos mesmos propósitos. Eu tenho opiniões diferentes, mas vamos aqui conversar, vamos nos reunir, vamos orar, vamos estar alinhados no mesmo propósito, nas mesmas obras. Isso nas igrejas locais e também podemos falar isso a nível de denominações. Há propósitos comuns que nós podemos viver. Uma vez conversando com um rapaz, havia um trabalho evangelístico que ia se reunir para uma ação evangelística nos arredores da nossa igreja. E era um trabalho de uma igreja pentecostal, de igrejas pentecostais. E aí o cara falou assim, legal, né, evangelização, pena que é com pentecostais, não dá para evangelizar junto com eles. Eu, como é, irmão? Por quê? Não, porque é pentecostal, a gente é batista, e daí? Pregação do evangelho, irmão. Pregação do evangelho. As pessoas às vezes se dividem por essas coisas. Não posso pregar o evangelho com alguém diferente. A igreja, as denominações, não estão sintonizadas nas mesmas obras básicas que a Bíblia disse às vezes. Nós precisamos estar. Então nós precisamos dessa unidade das mesmas obras. Essa unidade pericorética de Deus. Então precisamos conhecer e ser conhecidos. Precisamos, irmãos, precisamos estar alinhados nas mesmas obras, no mesmo propósito. É nesse sentido que nós vamos nos aproximando da unidade trinitária, da unidade pericorética para a vida da igreja. Deixa eu dar um resumo para você sair daqui com isso na sua cabeça. Tudo que eu falei aqui, guarde isso. Unidade profunda é a vontade de Deus, ao ponto de Deus ter orado a Deus por nós, pedindo por isso. É vontade de Deus. Deus é o centro dessa unidade, Deus é a cola dessa unidade, é o nosso vínculo. A revelação de Deus é um instrumento dessa unidade. É por meio da revelação em Jesus e da palavra que nós instrumentalizamos essa unidade, nós julgamos, inclusive, avaliamos essa unidade. E a Trindade é o padrão dessa unidade. É o padrão que nós seguimos. Nós temos uma igualdade de status, como Deus tem uma igualdade de divindade entre eles. Nós somos todos crentes, todos filhos de Deus, nós temos uma mesma essência em Jesus, mas nós somos distintos em relações e funções, como eles são distintos em relações e funções também. Nós somos distintos uns dos outros, mas isso não apaga a nossa unidade. Pelo contrário, embeleza a nossa unidade. Precisamos de unidade de conhecimento mútuo, não do anonimato, mas de conhecimento verdadeiro. Nós precisamos da unidade de mesmo propósito, estarmos alinhados nos mesmos propósitos. Quando nós fazemos isso, eu quero ler o texto para encerrar. Quando nós fazemos isso, o que acontece é a resposta de oração de Jesus. Porque ele disse o seguinte: eu neles e tu em mim, verso 23, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tenha amado a eles como tem amado a mim. Quando a igreja vive essa unidade, ela é um testemunho vivo de que o Pai enviou o Filho numa missão de redenção. É um testemunho vivo da história do que Deus está fazendo no mundo por meio de Jesus Cristo. Um testemunho vivo do Evangelho. E um testemunho vivo, irmãos, de que assim como o Pai ama o Filho, Ele ama o seu povo. Vá para casa com essa verdade aqui. Jesus está dizendo: tu tens amado a eles como tem amado a mim. O amor da Trindade, ele é tão grande que ele transborda para a igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo agir redentor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que resgatou, comprou um povo para si, uniu esse povo ao próprio Deus, e ao unir ao próprio Deus, uniu esse povo uns aos outros, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver a resposta dessa oração que Jesus fez. Pedimos que o Senhor nos enche do Teu Espírito para isso, porque é o Teu Espírito o vínculo dessa unidade. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Que Ele nos guie, Senhor, para conhecermos uns aos outros, que Ele nos guie no mesmo propósito, que Ele nos guie para mesmo diferentes, sermos um, Senhor, como o Senhor é um com o Pai. Que Teu Espírito, que o mesmo poder de Espírito que une a Trindade, esteja unindo a Tua igreja, nos unindo uns aos outros, Senhor,
Traz, Senhor, esse milagre da unidade, o sobrenatural dessa unidade sobre as nossas vidas. Não queremos ser um grupo como qualquer outro, uma amizade como qualquer outra, um vínculo como qualquer outro. Queremos ser o povo da Trindade, Senhor. A unidade da Trindade, Senhor. Se revela a nós, Senhor, sobre isso. Traz sobre nós esse poder, esse testemunho de uma igreja que é uma e que traz impacto ao revelar ao mundo o amor de Deus, a missão de Deus, o envio do próprio Deus a nós como resgate das nossas vidas, Senhor. Que o mundo te conheça ao conhecer a unidade da igreja de Jesus, Senhor. Faz isso conosco. Faz isso, Senhor, para que cada um seja aqui um testemunho vivo disso. Que o Senhor traga sobre nós essas verdades maravilhosas. Que o Senhor console os nossos corações nessa manhã, Senhor. Sabendo que o amor que o Pai tem pelo Filho foi derramado sobre os nossos corações. Que o Senhor é capaz de amar a si mesmo na Trindade e amar a nós, pecadores imperfeitos, Senhor. Que o Senhor um dia orou por nós. Que o Senhor continue intercedendo por nós à direita do Pai. Que nós temos sim um valor para Jesus. Ele nos pagou com o próprio sangue. Ele ora pelo seu povo, Ele intercede pelo seu povo. Enche o nosso coração dessas verdades, Senhor. Preenche as nossas vidas com essas verdades, com o sentimento dessas verdades, com a percepção de que Deus intercede, com o toque do Senhor sobre nós. Nos enche do Deus Trino, Senhor. Nos enche por todos os lados, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Deus que é o Pai acima de nós, do Deus que é o Filho entre nós, do Deus que é o Espírito em nós, Senhor, porque Ele nos abarca por completo. Que o Senhor nos faça um como Tu és um, Senhor. E que assim o Senhor nos dê a experiência completa do que é ser igreja e filho de Deus. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.